Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fundações. Definição: fundação da obra é uma estrutura feita no início da construção que tem como objetivo transmitir as cargas de uma edificação para o solo. Ela é formada pelo elemento estrutural do edifício que fica abaixo do solo e o maciço de solo envolvente sobre a base e ao longo do fuste. Existem muitas variáveis a considerar ao escolher um tipo de fundação. Na primeira etapa, é necessário analisar as normas técnicas que atendem às seguintes condições. O primeiro ponto é a topografia da área, que considera dados sobre taludes e encostas no terreno, o que possam atingir o terreno, a necessidade de efetuar cortes e aterros, os dados sobre erosões, que é a ocorrência de solos moles na superfície, e a presença de obstáculos, como aterros com lixo ou matacões, os grandes rochedos. O segundo ponto é a característica do maciço de solo, considerando a variabilidade das camadas e a profundidade de cada uma delas, a existência de camadas resistentes ou admissáveis, a compressibilidade e resistência dos solos e a posição do nível d'água. Já o terceiro ponto considera a arquitetura, o tipo e o uso de estrutura, como por exemplo, se consiste em um edifício, torre ou ponte, e se há subsolo e ainda as cargas atuantes. Alguns designers de fundações usam soluções diferentes para desenvolver projetos, para que o construtor possa escolher o tipo mais adequado com base no custo e disponibilidade. Dessa forma, na segunda etapa, consideram-se os dados sobre as construções vizinhas, considerando o tipo de estrutura e a das fundações vizinhas, a existência de subsolo, possíveis consequências de escavações e vibrações provocadas pela nova obra e os danos já existentes. Existem dois tipos de fundação, a fundação direta e as fundações indiretas, também conhecida como superficial e profundas. Eu vou falar sobre um pouquinho da fundação superficial e mais na frente vocês vão aprender sobre a fundação profunda. Fundações rasas ou superficiais são aquelas em que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pelas pressões distribuídas pela base da fundação. Este tipo de fundação deve ser assentada em profundidade inferior ao dobro da sua menor dimensão em planta. Essa menor dimensão não pode ser menor do que 60 centímetros. As fundações rasas se dividem em sapatas corridas, sapatas associadas, vigas de fundação, ou baldrame, blocos e radier. E a que eu escolhi para vocês foi a viga de baldrame. Vou apresentar um pouquinho mais sobre o que é. É chamado também de viga de fundação e é um componente da base do edifício. Consiste em um feixe de concreto armado que transmite a carga a partir de uma parede de mancal em funções espaçadas, como pilhas ou caixotes. Apesar de proporcionar economia no custo de energia e proteger a casa da umidade, ela oferece desvantagem ao piso, que pode ficar flácido e rangendo, e a ventilação também causa a ausência dela. Existem 5 processos de execução, eu vou citar para vocês. O primeiro é a escavação. Como a viga de baldrame se localiza abaixo das paredes, a primeira coisa que deve ser observada na obra é se as posições onde foram feitas as escavações correspondem à localidade das futuras paredes. Para isso, compare se as posições das escavações estão coerentes com a planta baixa do projeto executivo. Outro ponto importante é verificar se o fundo foi compactado e recebeu uma camada de 5 centímetros de concreto magro. Essa camada ajuda a nivelar e a isolar a estrutura do aço do solo. Caso escolha optar por uma pedra brita ao invés de um concreto magro, certifique-se de que ela está compactada e foi umedecida antes de colocar o concreto. 2. Posicionamento das armações de aço. As armações de aço devem ser posicionadas com os ferros e dobras voltadas para cima. Elas nunca devem ter contato direto com o solo. Por isso, recomenda a utilização de espaçadores para isolar o aço e evitar que as armações se movam durante a concretagem. Os arranques deverão ser fixados nas armações de viga de baldrame nas mesmas posições dos colunas do projeto. Certifique-se de que as colunas dos arranques estão perpendiculares e se as barras de aço não estão com contato direto com o solo. Processo 3 são as caixarias.
Para dar formato às vigas de baldrame, são necessárias tábuas de madeira. Essas tábuas são chamadas de caixarias e devem estar bem firmes, aliadas e presas com parafusos borboletas ou arame. Após a aplicação do concreto, não pode haver vazamentos, é importante lembrar isso. Processo 4, a concretagem. O concreto deve ser colocado somente após posicionar as armações de aço e fixar as caixarias. Ele pode ser comprado pronto ou pode ser feito na obra. E o processo 5 é a impermeabilização. Deve ser feita logo após a retirada das caixarias. A impermeabilização é responsável por proteger tanto a fundação quanto a alvenaria e seus revestimentos da umidade e infiltrações. Fundação profunda. Nos casos em que a construção tem uma carga muito grande ou em que o solo é fraco em suas camadas superficiais, é necessário fazer uma fundação profunda, ou também chamada de indireta. Esse tipo de alicerce transmite a carga da edificação para o terreno através da base, das laterais, da fundação, ou até mesmo por uma combinação das duas. Quando são indicadas? São indicadas sempre que há impossibilidade técnica de realizar as fundações diretas, e isso pode acontecer devido a 3 motivos. Porque o solo não apresenta a previsibilidade dos recalques e deformações em suas camadas iniciais de ruptura, ou seja, nas camadas superficiais, porque a camada resistente está a uma profundidade superior a 3 metros, ou porque existem possíveis camadas de solos moles abaixo de solos competentes, onde seriam assentes as fundações diretas. E para cada particularidade, deve-se eleger uma fundação apropriada, analisando o comportamento do solo, se há ou não a presença de água e até mesmo as características do local e vizinhança. O tipo de fundação a ser utilizada em uma edificação ou obra especial é definido através do estudo do solo por meio de uma sondagem do terreno. As fundações profundas se dividem em estacas, tubulões e caixões. Estacas de fundação. São elementos de fundação profunda, podendo ser encravadas ou perfuradas, caracterizadas por grandes comprimentos e seções transversais pequenas. As estacas podem ser feitas de madeira, aço, concreto pré-moldado, concreto moldado in situ ou mistos. E as estacas podem ser de deslocamento ou escavadas. Tubulões. Os tubulões são elementos de fundação profunda que têm formato cilíndrico, em que há necessidade de descida de operário para a execução da sua base. Os tubulões podem ter ou não a base alargada e serem executados com ou sem revestimento, que podem ser de aço ou de concreto, e eles se dividem em tubulões a céu aberto e a ar comprimido. Caixões. São elementos de fundação profunda, de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Podem ter ou não a base alargada e serem executados com ou sem ar comprimido. Entre os tipos de fundações citadas, a estaca Frank é a mais recomendada quando necessita-se de resistência a grandes cargas e até para execuções abaixo do nível d'água. Entretanto, é preciso ter cuidado com os terrenos vizinhos, já que ela causa muita vibração. Além disso, durante o processo de cravação, devem ser constantemente supervisionadas, pois pode ocorrer levantamento das estacas já instaladas. Processo de execução. Locação das estacas. Primeiramente, deve-se realizar a locação das estacas no terreno e suas posições devem seguir rigorosamente o projeto de fundações. Perfuração do solo. Ela é cravada no solo por meio de golpes de um pilão de um bate-estacas. Execução da base alargada. A base alargada ou bulbo da estaca Frank pode ser realizado com bucha seca de material granular ou com concreto magro. A bucha é socada por um pilão até a formação do bulbo. Colocação da armadura. De acordo com a NBR 6122/2010, as estacas Frank podem ser executadas sem uso de armadura em casos especiais. Porém, normalmente, mesmo quando as solicitações de carga em que as estacas estarão submetidas não indiquem o uso de armadura, utiliza-se uma armadura mínima por motivos de ordem construtiva. Concretagem dos furos. Depois de realizada a cravação dos furos e a devida colocação das armaduras, realiza-se o processo de concretagem das estacas. EPIs necessários. De acordo com a NR6, equipamentos de proteção individual, os EPIs necessários em obras de fundação são abafador de ruído, capacete de segurança, calçado de segurança, cinto de segurança, luvas de raspa, máscara filtradora e óculos de proteção. Esse foi o nosso trabalho sobre fundações. Espero que tenham gostado.